Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela TV Cefa e hoje nós contamos com a presença da nossa irmã Vera Lúcia Carvalho. Ela é advogada como profissional e, ademais, ela é trabalhadora da nossa Casa Francisco de Assis. E eu quero agradecer, Vera, a sua presença, a sua participação, para nós estarmos conversando um pouco sobre o objetivo da nossa encarnação. Vera, o que você tem para nos dizer sobre esse tema tão importante? Realmente é muito importante e muitas vezes nós estamos deixando para depois refletir, analisar, né? E eu lembrei da Revista Espírita, muito antiga mesmo, que dizia da grande viagem, e era muito engraçado, porque ele colocava assim: quando você vai para um país estranho, que providências você vai tomar? Muitas. Você vai verificar seu passaporte, você vai verificar se o visto é necessário, a sua acomodação nesse país, a língua deste povo, os hábitos, os costumes, né? E vai também ter que pensar seriamente onde você será hospedado, né? Porque depende do valor que você irá levar, você poderá ficar no hotel 5 estrelas, no 4 estrelas, no 3 estrelas ou num albergue, né? Então, ele entra nessa grande viagem nossa para o mundo espiritual, né? O que nós estamos levando? Quais são as nossas bagagens, né? O que nós estamos provisionando para ter uma recepção de alguém que vai nos esperar também? Isso a gente precisa estar sabendo na viagem, né? Tomara que alguém vá nos esperar, porque é um lugar estranho, do qual nós não conhecemos, né? Ou já viemos de lá, mas esquecemos, né? E aí depende do que a nossa bagagem será a nossa recepção, entendeu? Então, o que nós estamos deixando de fazer é uma autoanálise das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, do nosso pensamento, né? Que é do pensamento que passa a palavra, que passa os atos, né? Então, o pensamento também é muito importante. Na igreja diz pensamento por obras, pecar por pensamentos e obras, né? Eu me lembro muito bem dessa frase. Então, é importante que a gente comece a analisar profundamente nós mesmos, não os outros. Não importa. O que importa é você. E a gente está sempre se justificando, né? Nós estamos sempre justificando. Eu errei, deixei de fazer isso, mas tudo bem, deixa para outra vez, né? E esse deixar, esse justificar, nós vamos deixando de nos autoanalisarmos, né? Tem um pequeno ensinamento de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala da autoanálise na hora de dormir, né? Então ele diz assim: a hora de dormir, você faça uma autoanálise do seu dia. Como que foi o seu dia? Os seus erros, os seus percalços, aqueles que você deixou de fazer, né? Só que tal a gente fazer isso no decorrer das nossas atividades, não é? Estava prestando atenção no que eu falei. Por exemplo, eu deixei de ouvir uma pessoa que gostaria de falar comigo. Eu estava com muita pressa. Eu deixei de ajudar um irmão que me pediu e nesse momento me passou ao largo, né? Os pensamentos preconceituosos que eu tive, que só eu sei e que eu tenho que corrigir. Entendeu? De me autoanalisar. Quer dizer, é um trabalho intenso e não é fácil, né? Mesmo porque, né, Vera? A gente já sabe que, conforme a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a razão da nossa reencarnação é, primeiro, que a gente faz esse programa em função das nossas experiências passadas. E a gente vem mediante um arrependimento, porque o arrependimento das nossas obras iníquas, obras indesejáveis, começa aqui.
mas ele se acentua no plano espiritual quando a gente começa a entender a gravidade do tempo perdido, do bem que nós deixamos de fazer, das agressões que nós nos permitimos aos nossos irmãos. Então, arrependimento começa aqui. Mas no plano espiritual as coisas ficam mais acentuadas, porque aquilo pega um volume maior. E aí nós vamos programar a reencarnação. Primeiro, já que está arrependido, nós temos que passar por aquela experiência que, via de regra, nos leva a expiar os débitos do passado. O sofrimento por conta daquelas atitudes infelizes. Depois nós temos que reparar esses erros. Então, vem a expiação, vem a prova e ainda a reparação que a gente tem que fazer. Então, chega aqui, às vezes, pelo esquecimento, que a gente não lembra o que nós programamos, nós começamos a fazer olho, vamos dizer assim, ouvido de mercador para as necessidades e os deveres. Deixamos passar em branco aquilo que nós programamos. E começamos, além de procrastinar, de não realizar aquilo que nós programamos, ainda fazer mais coisas equivocadas. Então isso vai ficando difícil para a gente acertar essas arestas que nós temos no nosso inconsciente. E o Chico Xavier, Vera, tem uma coisa muito interessante que ele fala assim: aquela pessoa que aqui no final da vida trabalha no bem, vai ter uma boa infância no mundo espiritual. E a pessoa que vai trabalhar no mundo espiritual, no final da sua, já às vésperas da sua reencarnação, se estiver trabalhando no bem, também vai ter uma boa infância aqui. Então, no fundo, é isso mesmo. Nós entendemos que nós não estamos aqui passando férias, né? Nós estamos passando férias. Aí as pessoas perguntam, né, questionam, mas o que eu tenho que mudar? Né? Eu esqueci. Eu sempre brinco, é melhor você não lembrar realmente o que você fez das vidas passadas. Nós sabemos a história da humanidade, né, doutor? Da época do cristianismo, da Inquisição, das cruzadas, da Segunda Guerra, né? E de outras fatalidades que nós presenciamos e participamos, né, doutor? Nós participamos de tudo isso, né? Então, nós viemos aqui verificar, você fica atento, você não precisa saber onde que você foi e o que você fez. É aquela constância dos mesmos erros, dos mesmos equívocos, da dificuldade de perdoar, né? Dos melindres, do orgulho arraigado, né? Porque é difícil, doutor, a gente se aprofundar e verificar dentro de nós muito orgulho, muita vaidade, muito preconceito. Egoísmo, entendeu? Prepotência. Sabe? Ô Vera. É muito difícil você saber que você é, mas você é. Entendeu? Isso, se você não reconhecer os seus erros, você não vai se corrigir. Complicado, né? É complicado. É dolorido, doutor. É dolorido saber que muitas vezes eu sou preconceituosa. Muitas vezes o orgulho se aflora dentro de mim, eu digo, espera um pouquinho, por quê? Você não tem motivo para, por exemplo, ter inveja de alguém. Olha, veja o que você tem. Olha o que você tem, que Deus está te proporcionando. Por que inveja? Né? É uma análise profunda, né? Que a gente brinca, né? O que ela tem, eu não tenho, mas o que eu tenho, ela tem. Né? Então, é uma coisa que você começa a racionalizar, porque se você começar a se justificar, você não vai reconhecer seus erros. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec questiona onde está a lei divina. Porque a lei divina, ela é universal. Deus não iria privilegiar uma religião, uma casta, uma sociedade, em detrimento da outra. Não. Deus, ele visa a universalidade. Então, o Kardec foi perguntar, a lei divina está inscrita aonde? Porque ela é que rege a nossa vida. Então, o benfeitor foi dizer a Kardec que estava na consciência. Então, você falou assim, na sua dissertação, você disse assim,
eu não lembro de nada do que aconteceu, o que eu tenho que mudar? Olha, essa pergunta o Kardec fez para os benfeitores. Se a gente não sabe, como é que a gente vai mudar, né? Aí o benfeitor diz assim, bom, é simples, analisa a sua consciência. A consciência vai dizer sim ou não. Agora, se ali está a lei, basta apenas a gente seguir aquela orientação. E aí no final ele fecha assim, e se você tem dúvida, basta você se aproximar da proposta do Cristo. Fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Né? Então eu acho que aí nós acertamos o que é que ele deve fazer. Mas aí vem o orgulho, a vaidade, o egoísmo, como você estava dizendo, e a pessoa vai dizer, não, mas não é bem assim. E o Cristo enfatizou que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno, das trevas. Então, justificar as absurdidades que nós nos permitimos é um erro crasso, isso é muito grave. Nós temos que ter a consciência e sermos verdadeiros conosco. Isso eu não posso fazer. Ou melhor dizendo, poder até pode, mas não deve. E isso eu devo fazer. Faça. Então nós estamos alinhando com a proposta divina e é o caminho para a nossa libertação, não é, Vera? Exatamente. É uma alta análise, como dizia Sócrates, né, que foi a pedra angular da sua doutrina, né, da sua filosofia. Ele diz, conhece-te a ti mesmo. É a autoanálise que você tem que fazer. Você não tem que analisar o outro. Por que ele fez? Nós estamos sempre olhando, focando o outro. Né? Quando nós temos que focar para nós mesmos. Né? O que eu estou errando, o que eu deixei de fazer. É como diz Santo Agostinho, diz, chega no final da noite, eu digo, das suas atividades. A gente faz o reparo em pleno voo, né, doutor? Entendeu? É aquele toque assim, nossa, falhei. Que coisa chata. Se der para pedir perdão, peça. Se não der, na próxima vez não faça novamente. Né? E um detalhe, é muito importante que a gente entenda que nós estamos aqui para crescer, progredir espiritualmente. E nós vamos fazê-lo através do intelecto e do coração, do sentimento. Né? Então, nós precisamos, na evolução do intelecto, estudar muito. Nós temos que conhecer. O Emmanuel fala que de nós mesmos nós não temos muito para ofertar, mas na busca da orientação através dos grandes sábios da humanidade, dentre eles, nós poderíamos colocar como Senhor Supremo deles aqui na Terra foi Jesus, então nós vamos encontrar subsídios para que nós possamos nos conduzir com apreço. Agora, conforme o Kardec questiona, na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar, mas se Jesus já veio trazer a lei de amor, o que vocês, espíritos, vieram fazer? E o benfeitor foi dizer a Kardec o seguinte, bom, Jesus pregava por parábolas e alegorias, dando margem a interpretações equivocadas por conta da limitação humana. Mas nós viemos para desmascarar os hipócritas, confundir os orgulhosos e trazermos a verdade para responsabilizar os homens pelos seus feitos. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra de Kardec, tem 1018 perguntas, que todos nós gostaríamos de fazer, e 1018 respostas inteligentíssimas, que vão nos colocar de posse da verdade, conforme o benfeitor diz a Kardec. Nós viemos trazer a verdade, para não haver equívoco. Então, estudar a doutrina espírita é uma necessidade, para que a gente possa entender melhor o Cristo e nos entender melhor nesse contexto. Porque, via de regra, nós estamos conversando com as pessoas e as pessoas estão conflitadas, estão perdidas, não sabem como se conduzir, são imediatistas, quer resolver o problema de uma hora para outra. E ainda, o que é pior, transfere para os outros a responsabilidade das suas desditas e ainda da resolução dos seus problemas, quando nós temos que, somos arquitetos do nosso destino. Então nós temos que fazer a nossa parte, a começar pelo estudo,
cada livro lido, uma ideia modificada. Então, à medida que ele vai estudando, é o que o Sócrates, você referiu-se ao Sócrates, ele disse assim, quando disseram para ele, Senhor, dizem que o Senhor é a maior inteligência de Atenas. Aí ele disse assim, se sou, é porque eu sei que nada sei. Então, isso significa que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entender que ainda não sabe quase nada. Então, é muito importante a gente estar estudando sempre, principalmente o Evangelho do Cristo, que é uma cartilha, que é um livro de autoajuda, para nós não nos sentirmos sozinhos. Então, precisamos estudar. Não é, Vera? Exatamente. E a gente tem que partir também para a resiliência, né, doutor? Estamos passando por uma fase muito difícil, conflitante, e não só da nossa parte, como de terceiros, né? E nós estamos não conseguindo passar por determinados problemas, né? E as doenças, as perdas financeiras, né? Os conflitos familiares, o que é que isso está acontecendo? Então, a gente também tem que voltar ao passado, né? Nós viemos aqui para resgatar, nós viemos aqui para perdoar, nós viemos aqui para amar, né? E a resiliência das dores que acontecem, né? Então, isso é muito, muito importante, porque tem uma parte que rapidamente, a pessoa às vezes passa, doutor, por uma doença terrível. Sofre tratamentos dolorosos, cirurgias, depende de terceiros e finalmente vem a cura. Daqui a pouco ela volta a ter uma vida normal, ela não aprendeu. E aí... Cometendo os mesmos erros de antigamente. Volta a cometer os mesmos erros. Ela não aprendeu a lição, a doença volta. Aí ele pensa, de novo. Aí basta refletir. Mas o que eu melhorei? O que essa doença veio me trazer? As pessoas que me ajudaram, a minha recuperação. Depois, quando estive bom, o que eu fiz de melhor? Ou eu voltei a ser a mesma pessoa de sempre? Ou Deus faz as coisas aleatoriamente? Não, está sempre nos ensinando. Entendeu? Tem uma passagem de Jesus quando ele cura o doente, né, doutor? Ele diz, vá, não voltes a pecar, para que não lhe aconteça mal pior. Não é isso? Exatamente. Entendeu? Então, o que a doença veio trazer para mim? O Cornélio Pires, ele tem um versinho que ele escreveu através do Chico Xavier, que diz assim, os céus, ou seja, a lei divina, os céus dispõem de 2 ralos para melhorar o nosso destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Ou seja, ou nós nos instruímos, que é o ralo grosso, que penetra pouco e machuca menos, ou nós vamos cair na malha do sofrimento, para a gente aprender. Porque a proposta de Deus, segundo Ezequiel, um profeta bíblico, não é que o ímpio sofra, que é que ele se transforme. Então Deus não se compraz no nosso sofrimento, em absoluto. Nós que somos pais, não queremos que os nossos filhos sofram, imperfeitos que somos. Agora imagina Deus que é perfeito, quer que nós soframos? Não. Deus quer que nós nos libertemos. Mas de que forma? Fazendo contra a lei dele nas nossas atitudes? Não. Se as nossas atitudes forem coerentes com a lei divina, a única responsável pela nossa felicidade, nós seremos felizes e teremos uma vida plena. Mas ao agredir a lei, violentar os mandamentos, nós vamos ficar reféns de débitos criados por nós mesmos. Porque se Deus é perfeito, nos criou, entre aspas, perfeitos. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas a perfeição. Não. Deus nos criou perfeitos numa etapa evolutiva. E nós viemos crescendo, progredindo, com toda uma assessoria para agirmos certos e não errarmos. Mas do momento que a gente toma decisão, procurando fazer atendimento aos nossos desejos, sem pensar nas consequências, nas falências, nos prejuízos que nós imputamos aos outros, aí já começa a complicar.
Aí nós vamos criando as sombras, as arestas, que amanhã ou depois ou até hoje devem ou deverão serem retiradas do nosso espírito. E isso vem através das reencarnações. Essas possibilidades de nós estarmos limpando o nosso espírito, limpando as sombras, as manchas que nós criamos. Exatamente por conta do egoísmo, da vaidade, da presunção, da prepotência, de não pensar no próximo. Quando é bem da verdade, o mandamento maior da lei qual que é? Amar a Deus e o próximo e a nós. Isso mesmo. Você se amar também, né? Se você não se ama, você não consegue amar seu próximo, né? Se você não compreende as suas dificuldades, os seus defeitos, você não consegue compreender os erros do próximo, né? Quer dizer, aí começa a autoanálise também, da gente entender que o nosso irmão tem dificuldades que eu tenho, mas eu me escondo, eu não erro, não, eu preciso saber. Eu saber que eles também são falíveis, porque eu sou falível. Mas o problema a solução eu tenho que me melhorar, né? Essa reforma íntima, né? Essa reforma interior, que é uma das coisas assim, mais importantes que a gente tem que se conscientizar. Ô Vera, tem uma passagem do Paulo, quando ele escreveu os Romanos, ele disse assim: e tu, que julgas o teu irmão, e tu, que desprezas o teu. Aí ele coloca, nós temos que nos lembrar que nós todos iremos para o tribunal do Cristo. Então, aqui a gente não tolera, aqui a gente não perdoa, aqui a gente não entende, aqui a gente não auxilia, a gente não ama, a gente não, de alguma forma, não é solidária à necessidade da criatura. E ainda, mal sabendo que outrora Jesus teve muita complacência conosco. Deus sempre, na sua misericórdia, dando novas oportunidades. Nessa existência, nós também somos levados a uma experiência de prova e às vezes podemos até sucumbir. E futuramente, o que nos espera? Chegarmos do lado de lá, no plano espiritual. Melhor do que chegamos. E aí nós vamos ter que prestar conta. É o tribunal do Cristo, é da consciência. E lá nós vamos ver todo o filminho da nossa vida passando à nossa frente. E não queiramos nos equivocar, achar que isso é uma mentira, que isso aí é uma enganação. Não. Nós passaremos pelo crivo da nossa própria consciência às vistas da lei divina. E a lei, ela existe. E ela é universal. Não depende de credo, de religião, de filosofia. E o Chico ainda deu um recadinho para nós. Façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã, no plano espiritual, ele, o bem, será o nosso único advogado. Na hora da gente entrar nesse júri, né? Ou seja, nesse momento de análise, precisamos de um advogado. E qual vai ser esse advogado? Qual será? Não haverá outro, apenas o bem que tenhamos feito. Isto é fundamental que todos nós entendamos isso para não chegarmos lá de mãos vazias. É verdade. A gente não consegue entender que Deus está dentro de nós, né? Ele nos ama, Ele não nos castiga nem pune, né? Nós somos resultado das nossas obras. É difícil entender o amor de Deus por nós, porque Ele criou para a gente ser feliz, né? Ele nos ama acima de tudo e apesar de tudo. Mas as pessoas têm Deus um pouco longe, né, doutor? Eu acho que eu sempre, quando acontece alguma coisa, que eu falo assim, a gente tem que ser grato por tudo, sabe? Pelo tombo que você caiu, você teve e não caiu, né? Pelo acidente que foi evitado, obrigada, meu Deus, né? Pelo pensar, porque as ideias que você teve, que você acha que é sua, não é sua. Foi uma inspiração que você teve, que a espiritualidade amiga te passou, daquele problema que você tinha que resolver.
Quer dizer, sermos gratos sempre, sabe? Pelas alegrias e pelas dores. Ô Vera, o dia que nós entendermos, como disse o João no seu Evangelho, ele disse assim, por mais que nós não amemos Deus, Deus nos ama. Uhum. E Deus nos amando, Ele, na sua prodigalidade restrita, Ele dá para nós muito mais do que nós merecemos, em termos positivos. Em termos negativos, dá muito menos do que nós teríamos que passar. Então, a misericórdia divina é irrestrita. Então, para nós finalizarmos o nosso programa, que o tempo nos cobra, lembremos que nessa trajetória longa que a gente passa por aqui, em média hoje, 75 a 80 anos, dependendo dos países, nós temos um tempo longo para a gente analisar tudo e nos transformar. Agora, o Chico coloca para nós que todos nós vamos desencarnar e vamos nos arrepender de duas coisas. Primeiro, o tempo perdido. E segundo, o bem que nós deixamos de fazer. Vera, eu quero agradecer a sua participação, que foi muito interessante. E aos nossos amigos que estão nos assistindo, muita paz, muita harmonia e até a semana que vem, quando nós iremos realizar um novo Papo do Bem pela TV Cefa.